as notícias elas vão levando a esse ponto, ao ponto do confronto entre esses extremistas e a polícia, porque Bolsonaro incentiva essa atitude extrema dos seus fanáticos desde o início. Ele está sempre com esse discurso, como, por exemplo, quando ele provocou os manifestantes dizendo que sua função é ser chefe supremo das Forças Armadas e que os militares serão o último obstáculo para o socialismo. Quando ele diz uma frase dessas, ele está jogando a responsabilidade nos fanáticos. Veja como ele, como um covarde que ele não assume a responsabilidade de nada. Ele nunca, como se diz no popular, mata no peito. Não, você nunca viu e nem nunca vai ver o Bolsonaro assumindo a responsabilidade de algo. Ele está sempre usando ali a sua massa de manobra, jogando a responsabilidade para eles. E foi o que ele fez essa semana, quando ele reuniu uma horda ali na frente do Palácio da Alvorada e falou essas frases, como dizer que os militares são o último obstáculo para o socialismo, essas conversas furadas, essas lorotas, jogando para os fanáticos a responsabilidade de ir lá e fazer a bagunça, porque ele próprio não tem coragem. Ele não tem coragem de falar com todas as letras o que ele quer, com medo das consequências judiciais. Ele tem medo da justiça, mas não quer que seus apoiadores tenham medo. Joga eles, joga os fanáticos aos leões sem nenhum remorso. Bolsonaro está nem aí. Manda os fanáticos para o confronto, ele nem liga. Não respeita nem quem o admira, nem quem o apoia. Teve 58 milhões de votos, quando foi derrotado, não agradeceu os votos que teve. Santa Catarina passando por desastres naturais, o estado que apoiou maciçamente o Bolsonaro, e ele nem para colocar uma notinha de solidariedade ao povo de Santa Catarina diante das tragédias. Ele não tem respeito nem pelos seus apoiadores. Daí você tira quem é Bolsonaro. O sujeito que não tem lealdade nem àqueles que o admiram. Esse é Bolsonaro. Esse é Jair Bolsonaro, um grande covarde. Poderia ser o Nero brasileiro, porque trabalha desde muito tempo para colocar fogo no país. As atitudes dele são sempre nessa direção. É o nosso Nero Tupiniquim. Olha aí outras frases que ele disse da última vez que falou aos seus fanáticos. Destino é o povo que tem que tomar. Olha aqui, ó, que eu estou falando de jogar a responsabilidade para os fanáticos. Olha aí, o povo já decidiu qual é o destino. Lula presidente, pelos próximos 4 anos. Esse foi o destino escolhido pelo povo brasileiro do dia 30 de outubro. E se nós formos às ruas para limpar essas pestes que parecem zumbis da rua, precisamos apoiar Lula. Sou totalmente contrário. Agora é que a gente tem que ficar em casa. Jamais entrar em confronto com esses fanáticos. Meu povo, nós temos uma democracia em vigor, fragilizada, atacada, mas nós temos uma democracia funcionando. Numa democracia, quem tem o poder para usar a força são as polícias, por ordem da justiça. Não somos nós. A gente não vai entrar em confronto. Pelo menos você não vai ver nunca eu aqui incentivar, enquanto houver democracia nesse país, que se entre em confronto com esse tipo de baderneiro. Quem tem que cuidar é a polícia, não somos nós não. Sou contra, tá, Emanuele? Respeito a sua opinião, respeito todo mundo que pensa, que acredita que é uma boa ideia o confronto. Não acho que seja um caminho legal. É até o que eles querem. O Bolsonaro quer que a gente se meta no meio dessa confusão, para poder botar a culpa na esquerda. Já vão culpar a esquerda sem a esquerda estar envolvida. Você entra nos grupos bolsonaristas, eles estão dizendo que a baderna quem está fazendo é gente de esquerda infiltrada. Maluquice total, né? É um devaneio dos bolsonaristas. Mas eles estão colocando a culpa na esquerda sem a esquerda estar envolvida. Imagina se houvesse confronto. Gente, não é o caminho. Não é o caminho. Nós temos que exigir
que a justiça entre em ação e as polícias trabalhem. A gente tem polícia militar, tem polícia federal, tem guardas municipais, nós temos forças que podem cuidar dessa situação. O Distrito Federal tem como se defender, o governo do Distrito Federal tem que agir, quem vai resolver é a polícia. Se precisar, com ordem da justiça, é assim que funciona. Nós estamos numa democracia, pessoal. Se você partir para o confronto, você dá exatamente o que eles querem. Que a coisa fuja do controle e que sobre para a esquerda. Que a esquerda acabe sendo culpada, pagando o pato dessa situação. Bolsonaro quer instabilidade para não deixar Lula governar. Para criar um ambiente de tumulto, para que as pessoas pensem que o país piorou com o Lula na presidência. Faltam menos de 3 semanas para o Bolsonaro vazar da presidência. Amém. E Lula vai sentar na cadeira. Tudo que acontecer, as pessoas vão olhar para o Lula. Vão cobrar o Lula. A partir de 1º de janeiro, pronto, já começa. Tudo é responsabilidade do Lula. E o Bolsonaro tem interesse nessa instabilidade constante, nessa confusão que não acaba mais. Temos que ficar de olho para ver se não tem conivência, que eu acho, posso até estar sendo leviano, mas eu acho que tem conivência de muita gente dentro das polícias com esse movimento golpista. E aí mora um problema sério. Se tiver polícia sendo conivente com golpista, como é que você vai resolver o problema? Se você manda a polícia vai lá e passa a mão na cabeça do arruaceiro. E aí, como é que resolve? Aí nós temos um grande problema. E nós temos visto como as polícias têm aí uma paciência diferente, uma calma para agir diante desses golpistas. Uma calma que nós nunca vemos quando é em relação a uma classe trabalhadora reivindicando direitos, a um movimento social reivindicando terra para trabalhar, reivindicando casa para morar. Nós não conseguimos enxergar essa mesma paciência da polícia. Quando você tem um movimento social ou uma classe trabalhadora protestando, se manifestando, a pancada rola solta e não demora. Já agora, com esses manifestantes golpistas, tem toda uma paciência que nós nunca vimos na vida. Para onde o nosso país foi? Em tão pouco tempo, essa extrema-direita conseguiu se implantar no nosso país e se desenvolver e criar raízes e dominar a mente de tanta gente. São pessoas dominadas pelo ódio, pessoal. São pessoas que são capazes de, simplesmente porque você discorda delas, achar que você é alguém que deve ser eliminado. Esse é o termo. Você é inimigo porque você discorda politicamente delas. Isso é extremismo, isso não cabe numa democracia. Democracia é a convivência dos diferentes, dos divergentes. Faz parte a discussão, o debate da democracia. Faz parte você discordar. O que não faz parte é você querer eliminar aquele que pensa diferente de você. Considerar inimigo e não adversário. Política você tem adversário e não inimigos. O adversário você disputa uma eleição, mas você aperta a mão do seu adversário, você respeita o seu adversário. Já o inimigo, você sabe, né? Um filme de herói, o inimigo ele tem que ser eliminado. Ele é o vilão e tem que ser exterminado. É assim que funciona. E a extrema-direita considera todo mundo que não é de extrema-direita como inimigo. Todo mundo, até gente de direita, não é aceita pelos extremistas. Não importa se você é da direita democrática. O azar é seu. Os extremistas não te aceitam. É como se você fosse de esquerda ou comunista. Para eles é a mesma coisa. Não disse amém para o Bolsonaro, você tem que ser eliminado. É assim que funciona a mentalidade da extrema-direita.